CBN, eleições 2024. Estamos a 10 dias das eleições municipais. No dia 6 de outubro, devemos escolher nossos representantes públicos municipais nas urnas. Um momento importante para a democracia e o eleitor deve ter responsabilidade na hora de confirmar o voto. E para contribuir com este processo, o Grupo RCN, por meio da rádio CBN Campo Grande, realiza, junto com o jornal Correio do Estado, a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. O jornalista Daniel Pedra, editor de política do Correio do Estado, está aqui comigo no estúdio. Bom dia, Daniel. Bom dia, Camila, bom dia a todos. Exatamente, Daniel já antecipou, né, que a nossa candidata sabatinada no dia de hoje é a Camila Jara. Um bom dia, candidata, seja muito bem-vinda. Bom dia, Karina, bom dia a todos os ouvintes. Queria fazer um agradecimento especial a toda a equipe da CBN, do jornal Correio do Estado. Esses momentos são fundamentais para que a gente consiga fortalecer a nossa democracia e mostrar para os eleitores quais são os nossos projetos e as nossas propostas para melhorar cada dia a vida de Campo Grande. Camila Jara está envolvida com a política desde muito cedo, já que a avó foi uma das primeiras militantes do PT, assim como também o pai, né? Em 2020, ela foi eleita a única mulher vereadora para a legislatura aqui em Campo Grande. 2 anos depois, se elegeu deputada federal. Camila, o que essa trajetória, inclusive, contribuiu para a sua estruturação do plano de governo? Eu queria dizer que esses exemplos, não só da minha avó, do meu pai, mas de toda a minha família. Pro lado da minha mãe, eu sou neta de assentados também, no interior do Mato Grosso do Sul, em Bodoquena. São pessoas que sempre precisaram e sempre precisam da ação pública para conseguir ter as coisas e melhorar de vida. Então, isso sempre foi muito claro para mim. E eu nunca tive dúvida de que a política existe para garantir oportunidades para que todas as pessoas possam se desenvolver. Nesse sentido, o nosso plano de governo projeta uma capital e uma Campo Grande que garanta que as pessoas, independente de onde nasceram, da localidade, em qualquer lugar, que as pessoas possam ter a mesma oportunidade para buscar seus sonhos, para se desenvolver com a mesma dignidade. Porque para mim não é aceitável que a gente tenha tanta diferença em uma cidade tão bonita como Campo Grande. Há algum tempo atrás a gente dizia que Campo Grande não era uma cidade de favelas, né? E hoje em dia a gente vê uma realidade diferente nesse sentido. Qual é o seu projeto especificamente em se tratando nesta área? Campo Grande atualmente tem 61 favelas e as pessoas precisam saber que na nossa cidade tem pessoas que vivem debaixo de lona, convivem com esgoto a céu aberto e até hoje a gente não tem um plano de desfavelização do município, com metas claras, dizendo o quanto de verba municipal vai ser aplicada no programa para garantir que todas as pessoas possam ter onde morar. Nós vamos iniciar um plano audacioso para a construção de moradias, com parcerias através do Minha Casa Minha Vida. Nós vamos garantir que as pessoas que estejam nessa situação emergencial, morando debaixo de lona, tenham acesso a uma moradia. Já são 600 que foram destinadas nesse primeiro ano do governo Lula. A gente vai ampliar, buscar parceria para ampliar. Vamos colocar recursos próprios e vamos chamar o governo do estado para também investir nisso aqui em Campo Grande. Vamos ampliar o aluguel social, porque ao mesmo tempo nós temos alguns imóveis vazios em Campo Grande, esses imóveis precisam ser ocupados, e esses imóveis, principalmente o aluguel social, vai ter um programa específico voltado para a população idosa. A gente quer criar condomínios em parceria com a iniciativa privada, para que os idosos possam ter moradia adaptada com toda a realidade deles, para conseguir sobreviver com dignidade. A gente vai atuar também na regularização fundiária, mas não essa regularização fundiária sem apoio da prefeitura. A gente vai ter uma equipe técnica especializada de engenheiros e arquitetos e a gente vai fazer igual a gente fazia no governo do Zeca, com o Xerogamin. Vai entrar com parte do material, com parte do projeto,
para que a pessoa possa ter uma moradia estruturada. Porque a gente está falando agora das pessoas que não têm casa, mas tem muita gente vivendo em imóvel irregular em Campo Grande. Sem banheiro adequado, sem estrutura de quartos, e a gente precisa que essas pessoas também tenham dignidade de morar. Candidata, pegando carona nesse assunto, ontem à noite eu voltando para minha residência, eu vi uma criança de 7 anos na rua, só de short, só de bermuda, andando, mais à frente tinha os pais deles. Como resolver o problema dos moradores de rua de Campo Grande, que cresceu muito nos últimos 8 anos? Primeiro, a gente tem que querer resolver a situação dessas pessoas que estão na rua. Não é um problema muito difícil de resolver, não virou uma situação crônica, igual a gente tem a Cracolândia, em São Paulo, que é uma cidade, praticamente, que mora na rua, mas são pessoas que precisam de dignidade. A gente vai resolver isso de uma maneira simples e muito inteligente. A gente vai fazer a integração de 4 secretarias para conseguir atuar no resgate dessas pessoas. Quem está precisando da assistência social, a gente vai fazer uma triagem. A gente vai encaminhar para assistência social. Lá a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas possam ter oportunidade de trabalho, se qualificar profissionalmente. E quem precisar de apoio para sair da rua através desses programas que a gente acabou de citar, de moradia, a gente vai conceder. A Secretaria de Saúde é imprescindível com SUAS para que a gente consiga atingir essas pessoas. Lá tem pessoas que são dependentes químicos, que precisam do tratamento de saúde, que precisam da equipe do consultório na rua diretamente em contato com essas pessoas. Nós vamos ampliar as equipes do consultório na rua para garantir que, através de uma política de redução de danos, essas pessoas possam se enxergar fora da situação de dependência química. Não se faz isso sem ampliar a rede de saúde mental de Campo Grande. Tem muita gente que está lá porque teve algum problema mental que não foi diagnosticado. Tem alguma doença, aquela pessoa ela é esquizofrênica, ela tem depressão severa, não foi medicada, viu a saída para esses problemas na droga e está lá. Então a gente vai atuar fortemente no fortalecimento da saúde mental de Campo Grande. Quando eu estava na Câmara Municipal, a gente desenvolveu o plano de saúde mental, a gente vai aplicar ele. E na segurança pública. Tem muita gente lucrando com a tragédia daquelas pessoas e a gente não pode aceitar mais isso. Mas o município não dá conta. Então, a gente vai chamar o governo do estado, vai fazer quinzenalmente uma reunião, e não só para tratar da questão das pessoas que estão em situação de rua, mas para tratar da segurança de toda a cidade. A ideia é que a gente faça centros integrados nas 7 regiões, e nesses centros a PM, a Polícia Civil e a Guarda Municipal atuem em conjunto através de inteligência e consiga, então, oferecer maior segurança para a população com a Guarda fazendo a ronda comunitária. Camila, você falou sobre pessoas em situação de rua, né? E citou o exemplo da Cracolândia em São Paulo. Mas, infelizmente, a gente começa também a ver um cenário muito difícil, especialmente ao redor da antiga rodoviária aqui em Campo Grande. Nesse sentido, qual é o projeto para aquele espaço? Para o espaço da rodoviária, a gente precisa falar em toda a revitalização do centro como um todo. Não adianta a gente revitalizar só a rodoviária ou revitalizar só a 14, como foi feita, e não entender que ali é todo um ambiente que precisa de planejamento, que a gente precisa fazer com que as pessoas estejam de volta. Não existe mistério. Tem espaço público, precisa de ocupação. A gente passou por uma discussão essa semana muito grande sobre derrubar a árvore para construir mais espaços públicos para o governo do estado utilizar. Não existe isso. A gente precisa adotar um modelo de retrofit, de conseguir adaptar prédios antigos para a nossa realidade que tem hoje. A gente vai dar uma utilização para aquele lugar. A gente vai sentar com a associação que tem parte dos imóveis e vai conseguir garantir que a gente possa dar utilização para todo espaço, não só para o espaço que a guarda está atuando, mas para aquele espaço de uma maneira geral. A gente já está iniciando no PAC agora a revitalização da rotunda. E está perto do nosso planejamento de revitalização de todo o centro da área central. Começa pela rotunda, passa pela Calógeras e vai descendo até chegar na rodoviária. Não tem como resolver aquele problema se a gente não colocar gente no centro. E para trazer gente no centro, a gente precisa criar condições para as pessoas morarem, para as pessoas realizarem seus serviços no centro novamente. Candidata, a atuação, quer dizer, a criação daquele horário noturno na 14 de julho, é uma saída? Foi uma boa ideia, é isso? Aquilo foi sem planejamento. Quando a gente tem boas ideias só com intenção eleitoreira, a gente vê que as coisas não saem como devem ser. A gente
tem vários corredores culturais criados pela cidade. Eu aprovei a criação de alguns, mas corredor cultural, para garantir lazer e garantir cultura para a cidade, não pode ser feito desse jeito. Nós temos um planejamento de manter o centro ocupado, mas nós vamos criar condições fiscais especiais para quem quer investir no centro. A ideia é que a gente mude toda a nossa lógica. A gente não quer só bares abertos ali na 14, e não só na 14, a gente quer em todo o centro. A gente quer bares abertos, a gente quer que as pessoas se sintam tão seguras lá que algumas lojas, como já está acontecendo, abram à noite, porque as pessoas, nos seus horários... Campo Grande é uma cidade quente, não está no seu horário de trabalho, volte a comprar. Então, a gente vai ter algumas iniciativas para quem está abrindo o seu negócio, consiga investir no primeiro ano no estabelecimento e não pagar alguns impostos para a prefeitura municipal. E a gente também vai ter incentivo de fomento à cultura. Então, alguns editais vão ser específicos para atrações culturais. E não só atrações de música, teatro, música, apresentações para toda a área do centro, para que as pessoas voltem a ocupar lá. Eu cresci vendo o Teatro da Barão. E a gente quer fazer isso nos bairros também. Minha mãe me levava cedo para assistir o Teatro da Barão. Meu pai ficava comendo pastel. Ela ia fazer compra e eu tinha acesso à cultura. A gente quer fazer isso em todos os corredores culturais de Campo Grande. Candidata, mas aquela área, por exemplo, que conhecida historicamente, né, como espaço onde funcionavam os trilhos da ferrovia noroeste do Brasil, foi um espaço revitalizado e que não deu certo. Como fazer que isso, de fato, dê certo? Aquilo foi um mau planejamento urbano. Por exemplo, quando você faz um negócio que não tem saída para as pessoas circularem, a gente tem um problema muito sério. Primeiro, que a gente tem que criar incentivo e incentivo de segurança. Segundo, a gente tinha que ter sentado com a iniciativa privada, por isso que eu falo que a iniciativa privada é um parceiro fundamental para aqueles comércios que tem lá, para aqueles prédios, eles tinham que ter aberto a saída para aquela parte onde ficavam os trilhos, para que eles pudessem fazer, por exemplo, imagina um barzinho, um restaurante que a saída desce para aquele lugar, onde a gente colocasse mesa, colocasse música. Então, quando a gente faz os projetos públicos, a gente tem que ter muito estudo e muito planejamento para garantir que as pessoas ocupem aquele lugar. E se a gente não criar iniciativas e condições para a iniciativa privada, dificilmente a gente vai conseguir ter eles como parceiro e ocupar. Aí a gente tem um grande investimento de uma obra pública que nem deveria ter saído de lá, porque agora a gente podia resolver o problema da mobilidade urbana de Campo Grande através daqueles trilhos, e está sendo ocupado por pessoas que estão em situação de rua. Então, virou um problema urbano em vez de ser uma solução urbana. No seu plano de governo também, a senhora fala, inclusive, né, falando, já partindo para a mobilidade, sobre VLT de canto a canto na cidade. Em que local, que espaço, como isso seria implantado? Nós já temos vários estudos na cidade sobre a viabilidade do VLT. O VLT é o veículo do futuro e o transporte público é um meio de locomoção que todas as cidades de médio e grande porte têm que se adaptar para instalar. Campo Grande não pode mais atrasar o debate sobre a mobilidade urbana coletiva. E eu falo isso porque a gente está acompanhando várias polêmicas e quando a gente analisa o plano diretor da cidade, desde 79 a gente tem alguns eixos de mobilidade que nunca foram explorados. A ideia é que a gente consiga, então, priorizar o transporte público coletivo. O VLT é uma dessas linhas do nosso planejamento. A gente já tem um estudo inicial para uma linha que sai do José Abrão, justamente tentando aproveitar esse resquício de trilho que ficou. Mas o importante é para a gente dizer que a gente vai iniciar o VLT através do PAC Mobilidade e vai garantir que ele esteja presente nos eixos de mobilidade. A gente vai iniciar com parceria com o governo do estado, como está sendo feito lá na Bahia, em Salvador. Quem está executando essa obra em Salvador e vai mudar a mobilidade de lá é o governo do estado da Bahia. A gente vai chamar o governo do estado para a responsabilidade aqui e vai oferecer uma nova oportunidade sustentável de mobilidade para a população. Com isso, a gente vai desafogar as linhas de ônibus para que elas circulem mais dentro dos bairros e ofereça mais segurança e comodidade para a população. Candidata, a senhora tocou num ponto importante que virou uma certa polêmica, até no último debate que eu acompanhei, a questão dos terminais de ônibus no meio das avenidas, no canteiro das avenidas. A senhora também tem a mesma posição do seu adversário? Vai te retirar ou vai tentar uma adaptação?
Daniel, aquilo ali já teve outras obras que foram tentadas e não foram retiradas. Aquilo é um clássico exemplo de que um gestor público, quando assume a prefeitura, tem que ter responsabilidade, tem que pensar no coletivo e, mais do que isso, tem que saber conversar com ambos os lados. Eu costumo fazer uma analogia muito simples. Com um pai e uma mãe, quando está criando um filho, ele nem sempre faz o que o filho quer, mas ele faz o que é necessário fazer, porque ele sabe que a longo prazo aquilo vai fazer o bem para Campo Grande. O João Dória foi eleito em São Paulo com essa mesma proposta. Eu vou acabar com os corredores de ônibus. Sabe quantos corredores de ônibus o João Dória tirou? Nenhum. Sabe por quê? Porque o secretário, e eu fiz curso com o secretário dele, falou que era inviável tirar qualquer corredor de ônibus de São Paulo porque o trânsito ia parar. E não tinha como a gente conseguir retroceder nisso. Já tem estudo do Banco Interamericano que comprova que mesmo sem terminar, o corredor de ônibus já aumentou a velocidade dos ônibus em 30%. O que a gente não pode fazer é deixar os comerciantes abandonados do jeito que eles estão. A gente tem que sentar com eles, conversar, falar, olha, essa obra está impactando no seu negócio, o que a gente pode fazer para minimizar os efeitos e para que você não sofra tantas consequências. E é isso que tem que ser feito. E agora tem que terminar a obra. Ali não tem empréstimo só do governo federal. Se fosse com o governo federal, a gente tentava sentar para negociar. E mesmo assim, isso dá uma série de complicações que você fica negativado. Ali tem empréstimo do Banco Interamericano, do BID, que é um projeto de mobilidade sustentável. A gente vai ficar negativado com o Banco Interamericano. Então, é uma solução que você tem que ter muita técnica, muita ciência e muita capacidade para resolver. E a gente está acostumado, no poder público, lidar com soluções simples, eleitoreiras. Você chega e fala, eu vou fazer porque vai agradar o meu eleitor. Mas você tem horas que, na gestão, você tem que ser como um pai, como uma mãe. Tem que tomar a melhor decisão baseado na ciência, agregando todo mundo, reduzindo danos e fazendo o que é melhor para a população. O famoso na volta a gente compra, né? Exato, o famoso na volta a gente compra. Candidata, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e, na sequência, a gente continua aqui, viu, Daniel? Com essa sabatina com Camila Jara, do PT. Até já. CBN, eleições 2024. Proteja-se contra o vírus sincicial respiratório na Imunitá. Aqui você encontra a nova vacina Arexvy, especialmente indicada para os idosos acima de 60 anos ou mais. Vá agora mesmo na Imunitá da Pedro Celestino ou na Imunitá do Comper Itanhangá. É na Campai, só na Campai. O Toyota dos seus sonhos está aqui na Campai. Escuta só as ofertas que preparamos para você. Corolla XEI com bônus de 6 mil na avaliação do seu usado. Hilux STD Power Pack automática de 251.390 por apenas 206.139,80. Oferta exclusiva para CNPJ ou produtor rural. Veículos com 5 anos de garantia. Faça um test drive. Consulte condições na concessionária. Campai.com.br. Paz no trânsito começa por você. Supermercado Gauchão, a maior variedade, preço baixo de verdade, é pra lá que eu vou. Lá tem açougue, tudo em frutas e verduras, tem completa estrutura e pra economizar é pra lá que eu vou. Todo dia é dia de preço bom no Supermercado Gauchão. São 3 lojas recheadas de ofertas em todas as seções. Gauchão, o caminho da economia. É pra lá que eu vou. Na Padre Mussatuma, no Itamaracá, na Avenida Rita Vieira e Avenida Hiroshima, no Carandá. Supermercado Gauchão. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Dia imperdível Unimed Campo Grande. Garanta 50% de desconto na primeira mensalidade do seu plano de saúde. Chegou a oportunidade que você estava esperando para adquirir o seu plano individual, familiar ou empresarial. Promoção válida para quem contratar no dia 27 de setembro. Saiba mais em www.unimedcg.coop.br ou pelo telefone 67 3389 2700. Consulte condições.
Mato Grosso do Sul, 9h01. CBN Eleições 2024. E nós continuamos a nossa rodada de entrevista na manhã desta quinta-feira com a candidata do PT, Camila Jara, quem a gente agradece mais uma vez por estar aqui conosco no estúdio. Bom, falamos aqui um pouco sobre mobilidade urbana, também iniciando o seu plano de governo, né, a sua experiência. E em alguns pontos a senhora falou bastante sobre o comércio, né? Qual o seu projeto, mais especificamente, para fomentar a economia em Mato Grosso, aqui em Campo Grande, mais especificamente? Karina, a gente tem um planejamento. Primeiro que a gente vai desenvolver um plano de desenvolvimento econômico e um plano de desenvolvimento industrial. Por que eu falo isso? Porque a gente não está pensando Campo Grande para daqui 4 ou daqui 8 anos. Eu estou pensando Campo Grande para daqui 20 anos. E nesse plano de desenvolvimento econômico e industrial, as áreas se conectam. No nosso plano de desenvolvimento industrial, nós vamos fazer com que Campo Grande seja um polo industrial verde, para garantir que o agronegócio se destaque nacionalmente e internacionalmente por ser um agronegócio sustentável, com selo verde de sustentabilidade. Então, nós vamos atrair todas as indústrias a nível nacional que queiram ser 100% sustentáveis para cá. Com isso, a gente vai garantir melhores salários e vai garantir maior empregabilidade. Através disso, nós vamos desenvolver o polo tecnológico de Campo Grande, mas não dessa maneira que ele está sendo desenvolvido, para que a gente dê apoio para os empresários conseguirem desenvolver tecnologia, acelerador de startup, para conseguir ter um diferencial das outras empresas a nível nacional e fomentar o comércio, porque o setor de serviço vai conseguir se movimentar muito através disso. Mas, no primeiro momento de medida emergencial, a gente vai liberar a renda das pessoas. Não tem comércio que sobrevive, não tem setor de serviço que sobrevive com um custo de vida tão alto para sobreviver em Campo Grande. Hoje a gente paga a taxa de água mais cara do país. Hoje a gente tem uma das cestas básicas mais caras do país e a nossa inflação é maior que a inflação nacional. Enquanto a inflação nacional está caindo, de Campo Grande está aumentando. A nossa renda está sendo consumida para a gente sobreviver. Se a gente está gastando toda a nossa renda com itens básicos de sobrevivência, isso sem falar dos remédios que a população tem que comprar porque não encontra em nenhum lugar público. A gente sobra menos dinheiro para a gente investir no comércio. A gente vai garantir acesso a esses serviços básicos para a população liberar a renda e investir no comércio. Nós temos o programa Microcrédito do Povo, que através do Banco do Povo, a gente vai fazer como o Banco do Nordeste faz. Investe nos nossos comerciantes para que eles consigam investir nos seus negócios com qualificação profissional, em parceria com todos os setores que oferecem essa qualificação, para a gente conseguir fazer com que os nossos serviços sejam ofertados com maior qualidade. A gente vai aumentar a nossa competitividade, aumentar a nossa produtividade e garantir que o campograndense tenha a renda livre de pagar tanta coisa absurda assim para poder comprar a sua roupa, para poder sair para comer fora e ter uma melhor qualidade de vida. Candidata, voltando ao assunto do transporte. Eu sei que é a bandeira sua a tarifa zero. Como implantar a tarifa zero no transporte coletivo urbano de Campo Grande? O transporte de coletivo urbano de Campo Grande já é subsidiado pela prefeitura e pelo governo do estado. Então, algumas pessoas já têm tarifa zero. Esse modelo é implementado em 145 cidades e nós vamos implementar aqui partindo de um princípio básico. Quando a gente consegue garantir o direito de deslocamento para as pessoas, a gente libera elas para que elas possam investir seu dinheiro em outras áreas. Todas as cidades que implementaram a tarifa zero conseguiram ter um impacto no PIB local. Então, a gente quer fazer isso na arrecadação local. A gente vai fazer isso aqui em Campo Grande de maneira gradativa. Como a gente vai financiar isso? Através desse subsídio que já é dado, a gente vai fazer uma parceria, porque as multas de trânsito em algumas cidades podem ser aplicadas para isso, e a gente vai usar alguns impostos que já são aplicados e redirecionados para o transporte público. A senhora acredita que isso vai mudar, vai melhorar a qualidade do transporte oferecido hoje? O que melhora a qualidade do transporte é a gente ter uma empresa comprometida com a qualidade do transporte dos passageiros. Pagar ou não garante essa qualidade. Eu pego
ônibus desde os meus 9 anos de idade. Comecei a pegar ônibus com 9 anos de idade e eu achei que o transporte público não ia piorar. E ele piorou. Com a pandemia, retiraram linhas. Então, mesmo na época que o transporte público tinha um lucro exorbitante, ele não era bom para a população. Então, por isso, a gente vai fazer com que a agência de regulação realmente funcione e consiga fazer com que a população possa ter um transporte público de qualidade. Por isso, a gente entende que não é possível mais fazer isso dentro do contrato que é vigente atualmente. E não adianta vir falar que eu vou revisar o contrato, eu vou conversar com o consórcio. Mentira. Quem está falando isso não entende do contrato, não entende do caos que é o transporte público de Campo Grande e não sabe a complexidade que é o sistema. Eu passei 2 anos na Câmara, meus colegas passaram mais 2 anos na Câmara e só escutou essa ladainha. Isso não resolve o transporte público de Campo Grande. Se ninguém cumpre o contrato, não tem contrato. Não tem por que continuar insistindo nesse modelo que não dá certo. Você está falando, então, que vai rescindir o contrato? Vou rescindir o contrato. Se o contrato não tem validade jurídica, porque ninguém cumpre o contrato, e a gente vai abrir uma nova licitação para dinamizar o transporte de Campo Grande. Bom, pegando ainda, a gente falou um pouquinho sobre economia, né? Como diversificar a matriz econômica de Campo Grande, já que a gente tem uma economia muito voltada para o setor de serviços. Como eu disse, a gente vai implementar o plano industrial de Campo Grande, vai fazer com que as indústrias da cadeia de... Qual o perfil caberia aqui para Campo Grande? Uma indústria que a gente não fala, e eu não vi pautando nessa eleição, é a cadeia produtiva do lixo. Dando só um exemplo de sustentabilidade. Ela está dentro desse plano industrial verde. Hoje em dia, nosso aterro sanitário não comporta mais a produção de lixo de Campo Grande. A gente não investe em expansão da nossa coleta seletiva e a gente não profissionaliza o nosso serviço de arrecadação de lixo. Tem toda uma indústria que se beneficia e que gera emprego e gera renda através disso. Uma indústria de processamento de lixo, por exemplo, seria uma indústria que seria beneficiada para garantir essa sustentabilidade da indústria verde. Então, a gente conseguiria fazer isso. Uma indústria que faz o aproveitamento de todos os processos produtivos do agronegócio. Então, por exemplo, na cana, em vez da gente só focar no álcool da cana, quem pensar plásticos novos, embalagens novas através da fibra da cana. Isso seria uma indústria que seria muito bem-vinda aqui e que a gente conseguiria aproveitar, usar os dejetos da produção do agronegócio, esse reaproveitamento. Tem algumas indústrias no interior, mas não na velocidade que a gente precisa. A gente tem muitas fazendas que são 100% sustentáveis aqui em Mato Grosso do Sul. Só que a gente precisa que todas as fazendas sejam sustentáveis também. E a gente precisa reaproveitar todos esses processos produtivos da cadeia do agronegócio. E a gente vai ter um fortalecimento muito forte na agricultura familiar. E a agricultura familiar vai ser, através da agroecologia, uma parceira muito grande nossa. Não é mais aceitável que a gente importe 70% das nossas hortaliças. Então, a gente não produz alimento em Campo Grande para alimentar a gente. E a gente vai desenvolver tudo dentro desse nosso plano industrial verde. Nessa linha, está vindo uma grande empresa aí de fruticultura, né, para aqui, para o entorno de Campo Grande, se não me engano, Cidrolândia. Seria também uma indústria para implantar em Campo Grande fruticultura? Explorar a fruticultura? Seria uma indústria e a gente quer fazer isso incentivando e usando os assentamentos locais. Então, a gente vai investir muito no modelo de cooperativas, como a gente tem na Itamaraty. Hoje, a Itamaraty já tem uma demanda para se tornar uma cidade, um município, tamanha a rentabilidade que as cooperativas geram lá dentro. E a gente quer trazer isso para a agricultura familiar daqui. Avançando um pouquinho mais aqui na nossa pauta, para a gente poder abordar vários assuntos, né? Estamos hoje conversando na nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande, com a candidata do PT, Camila Jara, comigo aqui ao lado, Daniel Pedra, ele que é o editor de política do Correio do Estado. Falando sobre educação, né? A senhora tem alguns projetos aí no seu plano de governo, inclusive, do auxílio que seria conhecido, então, ficaria conhecido como Bolsa Escolinha. O que é isso? Como seria implantado? O recurso vem de onde? Karina, o Bolsa Escolinha nada mais é que no modelo do pé de meia do governo federal. A gente sabe que quando as crianças terminam o ensino médio, a gente tem uma fuga de alunos que não vão, terminam o ensino fundamental, que não vão para o ensino médio. E quando a gente deixa
tantos alunos sem ir para a escola, ou quando esses alunos chegam na escola sem alimentação adequada. Tem muitas crianças, e a gente recebe relatos de professores, que crianças que chegam sujas dentro da sala de aula. A gente sabe que o aprendizado não depende só do conteúdo que é ministrado dentro da sala de aula. A gente sabe se a criança está vendo a mãe apanhar dentro de casa, impacta no aprendizado dela. Se a criança está passando fome, impacta no aprendizado dela. Então, a gente precisa criar condições para que os nossos alunos possam aprender tranquilamente. Tem crianças que acabam o material ao longo do ano e eles não têm como comprar e repor esse material. Então, a ideia é que a gente faça um complemento com os auxílios que já existem. Ele vai funcionar no modelo do pé de meia, para as famílias mais vulneráveis de Campo Grande garantirem que seus filhos possam estudar. Porque senão não adianta, se eu não investir nos nossos alunos agora, não adianta depois eu criar curso de qualificação profissional se ele não teve a base bem feita. E a gente tem nossos alunos na escola, mas nossos alunos não estão aprendendo. Os dados do IDEB estão aí para comprovar isso. Campo Grande foi uma vergonha. A gente está estruturando e colocando mais uma média de R$100. Nessa linha da educação, como resolver o déficit dos EMEIs, das EMEIs, né? Como resolver os déficits das EMEIs? É um absurdo que, em pleno 2024, a gente não tenha cumprido uma meta que foi estabelecida pelo Plano Nacional de Educação em 2015. A gente optou por não resolver esse problema. E é importante deixar claro isso. Foi priorizados outras coisas na gestão ao longo desses 10 anos, que não foi colocar as nossas crianças dentro da sala de aula. Isso devia ser inaceitável, devia ser um absurdo, porque os indicadores de políticas públicas dizem que a melhor época para a gente investir nas pessoas é de 0 a 5 anos, que a gente tem um maior aproveitamento desse recurso na política pública. Nós vamos retomar todas as obras que estão paradas, que já estão sendo destravadas lá no FNDE. Durante muito tempo, a gente não conseguiu retomar essas obras. Primeiro, porque não tinha investimento, não era prioridade do governo federal construir creches, não era prioridade do governo Bolsonaro terminar essas obras. E segundo, que a conta da prefeitura estava negativada, a conta da Secretaria de Educação. Então, mesmo se a gente quisesse transferir recursos, a gente não conseguia, porque ela estava com um problema no ajuste. E ficou assim durante muito tempo. Agora, esse problema foi resolvido, a gente vai conseguir transferir esse recurso. E nós vamos realocar recursos municipais para conseguir fazer isso. O Fundeb aumentou muito de valor nos últimos anos e deu uma folga orçamentária para a prefeitura na área da educação. Por isso, a gente vai conseguir também reconstruir isso. E é importante a gente lembrar, Daniel, e a gente está deixando isso passar, mas esses problemas não têm que ser resolvidos apenas pela prefeitura. A prefeitura é que tem a menor capacidade arrecadatória de todos os entes. O governo do estado tem que deixar sua marca em Campo Grande. Não adianta só governar para o interior e fingir que não existe a capital. A maior parte da população do estado está vivendo aqui. E a gente precisa chamar eles para responsabilidade também. Seriam necessários quantos EMEIs? 45 em torno, porque a gente está contando também com com as crianças que vão nascendo, né? Porque o déficit sempre vai ser negativo, porque por mais que eu construa, se eu terminar todas essas, eu vou colocar 2.500 crianças dentro. Mas quando eu vou olhar a fila, ela já vai ter aumentado, porque vão ter crianças que vão estar pedindo. E tem muita criança que a mãe nem pede mais, porque ela pediu para o mais velho, não conseguiu, e aí o mais novo, ou ela ficou em casa cuidando, ou ela deixa na casa de alguém para cuidar, ou ela se virou quando tem uma melhor condição financeira e colocou na creche particular. Agora, se ela vê que tem no poder público, a demanda vai ser muito maior. Ainda falando sobre educação, né? Bom, concluindo obras, então, nessa área da educação, a gente pode falar que com mais vagas também é possível implantar o ensino integral. De que forma? Só que aí também vem um outro impacto. Precisa de pessoal para trabalhar. Como é que faz para equacionar tudo isso? Liberando a folha de pagamento. Como a gente libera a folha de pagamento? Acabando com esse cabide de emprego que virou a prefeitura hoje em dia. Existe um programa do governo federal, que é o plano do MEC, que é incentivar as escolas em tempo integral. Então, eles vão transferir recursos e vão garantir incentivos financeiros para as cidades que se cadastrarem. Campo Grande foi uma cidade que se cadastrou, então provavelmente vai vir essas transferências de recursos para a gente conseguir se adaptar. Mas a contratação direta depende do município. E aí não tem mistério, Karina.
Não dá para eu ter uma folha inchada do jeito que eu tenho, de funcionários concursados, contratados do jeito que eu tenho, e não fazer concurso para as pessoas trabalharem. Não existe serviço público de qualidade se a gente não valoriza o servidor público. Se a pessoa que está lá na ponta, que te atende, que vai dar aula, que vai te atender no posto de saúde, não se sente valorizado, a gente não vai conseguir avançar. E a gente tem uma péssima gestão na Prefeitura de Campo Grande, que prefere pagar salários, como está sendo investigado no TCU, de R$88 mil para cunhada, como está sendo investigado, e deixar um servidor, uma merendeira da educação, ganhando menos de um salário mínimo e, para isso, recebendo complemento. É um absurdo esse tipo de situação. Eu nunca votei contra trabalhador, eu nunca votei contra servidor, e valorizar o servidor público vai ser uma prioridade na nossa gestão. E a gente vai fazer essa contratação. A gente está com o nosso plano fazer um Enem dos concursos, porque a gente sabe que o impacto de demitir todo mundo vai acabar travando a máquina pública num primeiro momento. Então, a gente vai enxugar o que for necessário para conseguir colocar essas pessoas emergencialmente, e depois a gente vai abrir o Enem do concurso, assim como o presidente Lula fez, para ir fazendo que automaticamente a gente consiga ter mais pessoas concursadas do que contratadas. E isso impacta muito. Tem estudos feitos mundialmente que os melhores sistemas educacionais do mundo têm mais pessoas concursadas do que contratadas, porque a estabilidade do professor interfere diretamente no processo de aprendizado, e não só do professor, de todo servidor. Nesse sentido, pensando numa estruturação administrativa, quantas secretarias precisariam aí para administrar o tamanho dessa gestão? A gente vai fazer o que é efetivo. Não adianta eu falar que eu vou fazer 5 secretarias e eu ter secretaria que funciona com o mesmo status e com a mesma estrutura de uma secretaria, só que não tem o nome de secretaria. Então, ela tem o mesmo corpo técnico, ela demanda o mesmo orçamento, e criou-se uma lógica no Brasil ultimamente que, tipo, só para falar que eu estou enxugando a máquina pública, eu não vou dar o nome de secretaria. Hoje em dia, a gente tem modelos de gestões muito eficientes que as secretarias trabalham de forma integrada. Um exemplo é o que acontece lá em Pernambuco. A Secretaria de Educação funciona em parceria com a Secretaria de Inovação e de Tecnologia e em parceria com a Secretaria de Cultura. Elas são no mesmo prédio, um prédio na frente do outro, até para facilitar a integração dos servidores. E essa secretaria, de maneira interligada, conseguiu produzir, por exemplo, o Porto Digital, que hoje a gente tem um dos maiores polos tecnológicos do país. Então, a gente vai fazer com que a máquina pública seja eficiente. Dentro do nosso planejamento, a gente vai integrar essas secretarias para que elas garantam o melhor serviço para a população. Mas eu não vou seguir essa lógica liberal de sair enxugando a máquina até o momento que a máquina se torne ineficiente. Foi isso que aconteceu no Brasil nos últimos anos. No governo Bolsonaro, a gente enxugou tanta máquina que as pessoas não tinham o básico e chegaram a passar fome. Candidata, mudando agora um pouco de assunto, falando de política. Se a Camila não for para o segundo turno, quem ela vai apoiar? Nós estaremos no segundo turno porque nós temos as melhores propostas. E, Daniel, eu fico cada vez mais convencida disso. Na rua, a recepção das pessoas está muito boa. As pessoas chegam, querem ouvir as propostas, são muito carinhosas, querem saber quem é a candidatura do PT. E eu fico muito feliz com isso. Tem muita gente que declara apoio escondido porque tem medo de perder o cargo, e isso é muito triste, porque no regime democrático a gente não deveria aceitar esse tipo de situação. E eu fico muito tranquila porque o nosso plano de governo é o único plano de governo que planeja Campo Grande para os próximos 20, 30 anos. É o único plano de governo que é sólido e que tem como prioridade cuidar das pessoas. Todos os outros, eu tive cuidado de analisar proposta por proposta. Eu leio as propostas dos outros candidatos. Até porque eu tenho que entender o que os outros candidatos estão propondo. Ou são propostas que já foram tentadas e não deram certo, ou soluções ultrapassadas de políticas públicas, e não tem nada de novo, não tem nada de moderno, não tem nada que usa a tecnologia. É tudo muito velho, é tudo muito ultrapassado, e é tudo que não deu resultado. Por que a população de Campo Grande vai continuar investindo nesses projetos que já não deram certo, nessas soluções que já não deram certo, se a gente pode apostar com coragem em algo totalmente novo? Mato Grosso do Sul é um estado que tem menos de 50 anos de idade.
A gente ousou se separar do Mato Grosso. A gente ousou iniciar uma nova capital. A gente ousou pensar diferente. Está na hora da gente se destacar mais ainda. E eu tenho certeza que essas velhas soluções que estão aí não vão dar conta de fazer com que Campo Grande deixe de ser uma cidade mediana. Eu não quero viver mais numa cidade mediana. Eu quero uma cidade que realmente pense grande. Eu quero uma cidade que tenha um plano ousado e que busque qualidade. Porque essa desculpa de que não tem orçamento, na hora que a gente vê, sempre tem um orçamento, mas para fazer as coisas que eles querem. Mas para na hora de fazer as coisas para melhorar a vida do povo, aí não tem. E a gente já provou fazendo isso no governo federal. Agora a gente está fazendo, está tendo orçamento, a economia está crescendo e a gente vai fazer isso em Campo Grande. Candidato, pegando então um pouco dessa área que o Daniel puxou, né, falando sobre política, o editorial do Estadão, inclusive, né, dessa semana, fala sobre a popularidade do PT sem o voto do povo e que essa popularidade está muito traduzida em cima do nome do Lula, né, nesse apoio nacional. O que a senhora atribui a esse fraco desempenho aí nos municípios, já que a gente está falando de candidaturas municipais, né, e em contrapartida, as pesquisas mostram o crescimento de candidatos da direita, e mais especialmente de bolsonaristas. Qual que é a sua avaliação? Karina, eu desafio algum candidato que se diz da direita a defender alguma pauta da direita para Campo Grande. Eu sou cientista política e eu entendo as pautas da direita. Qual é a pauta da direita? Redução de imposto. Eu não vi nenhum candidato em Campo Grande defendendo redução de imposto. Privatização de serviço público. Eu não vi nenhum candidato da direita defendendo privatização de serviço público. Redução de direitos das minorias, porque essas são as pautas que eles mandam para a gente lá no Congresso Nacional. Eu sou deputada, eu analiso. Eu não vi aqui ninguém falando que vai acabar e redestruturar os mecanismos de defesa da mulher. Não tem nenhum candidato em Campo Grande defendendo pauta de direita. Eles que estão com uma confusão ideológica. Está todo mundo dizendo que vai aumentar serviços públicos, vai desfavelizar a cidade, vai fazer um transporte público eficiente. Eu que pergunto para eles como que eles vão fazer isso se eles estão do lado de um presidente, no ex-presidente Bolsonaro, que acabou com o programa do Minha Casa Minha Vida, que fez com que o Brasil voltasse para o mapa da fome, que fez com que a economia nacional tivesse uma inflação galopante. E como que eles estão prometendo isso para Campo Grande, sendo que esses problemas não se resolvem a âmbito municipal? Como que a gente vai resolver o problema do asfalto sem o PAC? Não se resolve esse problema. O Bolsonaro acabou com o PAC. Eu pergunto para esses candidatos quais são as pautas da direita que eles estão defendendo. Nenhuma. Então, eu convido eles a se debruçarem mais sobre a função do Estado e a função do Estado democrático. E quanto ao presidente Lula, ele é um símbolo de que todo mundo pode caber no orçamento. Ele é um símbolo de que o Estado existe para melhorar a vida das pessoas. E por isso que o eleitorado se identifica muito com ele. Quando eu estou andando nas ruas, as pessoas olham para minha cara e é muito diferente do que acontecia quando eu saí para deputada, para vereadora, que eu tinha que falar das minhas propostas. Elas só olham para mim, elas falam: "Você tá com Lula? Ah, então eu gosto de você." E elas já me abraçam. Então a gente tem que dizer para essas pessoas que o nosso projeto representa esse ideal de uma sociedade onde todo mundo vai ter voz e vez. E que não é o dinheiro que vai lá na véspera da eleição e contrata essas pessoas que tem que mandar. Que a gente não pode escolher o menos pior para Campo Grande. Que a gente precisa escolher um projeto audacioso. Camila, você falou muito no Lula. Você não acha que o PT e o próprio Lula errou em não fazer um sucessor para ele? Porque se o Lula já está com a idade avançada, talvez vai se candidatar novamente à reeleição, talvez vença. Mas e depois? Quem vem depois do Lula? Eu acho que eu sou daquela... Eu já fiz muito esse debate, porque eu sou da juventude do PT, sobre como a gente vai superar o presidente Lula. E depois de muito tempo, eu cheguei à conclusão que grandes figuras históricas não são construídas e não são superadas. O Lula é o Lula, ele representa o que ele representa no mundo. O Bill Gates deu um prêmio para ele. O Lula tirou um continente da fome. O Lula tirou um continente da linha da extrema pobreza. Isso não é qualquer pessoa que faz. Porque a gente está falando de um país, mas se a gente comparar o tamanho dos outros países, o Brasil é um país continental, com administração continental. E
as lideranças vão surgindo de acordo com o seu tempo e de acordo com a demanda política. É claro que o Lula dá conta das complexidades de todos os problemas do século XXI? Não. E também nem é justo que eu exija que ele dê essa conta. Mas agora a forma que o Zeca e que eu estamos fazendo aqui em Campo Grande, para mim é a melhor fórmula que existe. A gente está pegando a experiência de quem já veio, de quem já governou, de quem já fez tanto, com a ousadia e da juventude e das novas ideias. Esse é um exemplo que o PT tem que dar para todo o país. Não só eu sozinha que vou fazer com que o Lula representa seja superado, muito pelo contrário. E o Zeca, do meu lado, aqui representa isso, que a gente pode pegar o melhor dos dois mundos e fazer a melhor administração. Então, eu queria aproveitar esse espaço para realmente agradecer o Zeca pela humildade dele, por todo o aprendizado desse processo e para a gente estar conseguindo construir uma nova formatação de modelo político no Brasil. Isso é muito importante. E não está sendo assim, Daniel, igual os outros partidos fazem. Eu vim aqui e eu estou concorrendo à política sozinha. Eu não tive padrinho político, não foi meu marido que me colocou aqui. Não foi meu irmão que me colocou aqui. Foi através da população que me elegeu e me fez estar aqui. E o Zeca tá do meu lado agora, e é literalmente ao meu lado, pensando as soluções para Campo Grande, representa muito para mim. É um aprendizado, porque a gente está conseguindo avançar em várias pautas. A gente vê o que deu certo no governo dele, o que não deu, e a gente pensa em novas soluções. Candidata, só para concluir esse assunto, a vida para o PT após o Lula? A vida para o PT após o Lula e a vida para as ideologias. A gente tem que parar de pensar em personificar as situações políticas. Eu estou aqui representando o projeto do PT hoje. Talvez na próxima eleição esteja outra pessoa, e que bom que isso aconteça. A política tem que ser democrática, a política tem que ser representativa. Eu quero mais mulheres ocupando o parlamento, eu quero mais pessoas negras ocupando o parlamento. Eu quero que as pessoas possam falar por si só. E eu espero que a gente consiga fazer isso no Brasil. A gente está acostumado muito com essa política messiânica de salvadores da pátria. Mas a partir do momento que a gente se levantar e entender que a democracia do Brasil, que os serviços públicos vão ser melhores, a partir do momento que a gente se levantar e fazer as coisas, a gente vai viver uma outra cidade, a gente vai viver um outro país. E eu tenho certeza que a gente vai fazer isso. Bom, muito bem, candidata. Já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso tempo, né? 45 minutos dedicado a cada candidato a expor, então, seu plano de governo, a conversar conosco neste debate realizado em uma parceria do Grupo RCN com o jornal Correio do Estado. Daniel Pedra, muito obrigada por estar aqui conosco. Camila Jara, muito obrigada, candidata do PT à Prefeitura de Campo Grande. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada à população de Campo Grande. Se vocês quiserem saber mais sobre as nossas propostas, é só procurar a gente nas redes sociais. Pessoal, no dia 6, vote 13. Por favor, vamos ter coragem de fazer diferente. Vamos ter coragem de votar nos melhores projetos para a nossa cidade. Eu conto com vocês e até dia 6. A gente vai fazer um intervalo e voltamos já.